Saudações vascaínas a todos que acompanham a gente aqui no canal da Guerreiros da Colina. Estamos aqui de volta, eu e o meu amigo Rafa, para a gente falar de um assunto não tão legal dessa vez, que é todo esse esquema, essa briga jurídica que está rolando entre a associação e a 777, né? Disputando ali as ações da SAF, vamos colocar assim. Boa noite, Rafa. Boa noite, Murilo. Olha, a gente tem que dizer que de tédio o Vasco ainda não morre. A gente vai ter Copa do Brasil na terça-feira, treinador novo chegando, possível retorno do Felipe Coutinho. Falando em treinador novo, só antes de começar, deixa eu me ajeitar aqui que eu esqueci um negócio, cara. Olha aí. Calma aí. Agora acho que eu tô completo aqui pra gente fazer o vídeo. É sim, a caráter. Agora eu tô a caráter. Mas, enfim, jogo decisivo, possível retorno do Cria, né? E estamos aqui arrancando os cabelos pensando, o que vai ser da Vasco SAF, meu amigo? Que doideira, cara. Cara, complicado. Tipo, e pior que começou do nada, né? Tipo, entrou com ação. A justiça bloqueou, tipo, a 777 da SAF, né? Passou o controle pro associativo. E começou a explodir uma notícia atrás da outra, assim. São 2 dias, 3 dias praticamente de notícias e coisas acontecendo sem parar. É só com o Vasco que acontece esse tipo de coisa, cara. É impressionante. Só com o Vasco que acontece essas coisas. Mas olha, eu acho que a gente precisa falar também que os indícios já eram dados há alguns meses. O pessoal não levava muito sério aquela galera do site norueguês, o Josimar Futebol, que viu o nome Josimar e achava que era piada, porque o negócio não era sério. Ou confundiu com uma pessoa. Tinha gente que fazia isso também. Quem que é esse Josimar aí? Exatamente. Mas, no fim das contas, o interesse da 777 no Everton acabou sendo muito bom para o Vasco, porque o pessoal começou a cavucar ali o vespeiro e viu que tinha um monte de podre, cara. Então, antes da bolha estourar aqui, o pessoal se antecipou. A verdade foi essa. Cara, e a 777, se a gente parar, eles quiseram dar um passo muito maior que a perna que eles tinham, né? Sair comprando clube a rodo, quiseram comprar um clube da Premier League, né? Que foi onde que estourou, porque lá o negócio é bem mais sério, né? Para você adquirir um clube, né? Você tem uma filtragem muito maior, que deveria ter aqui no Brasil, né? Mas, enfim, lá tem... Porque a própria liga, né? Ela investiga quem tá comprando, não é só o clube, a instituição ali que vai investigar o possível, o próximo dono ali. É a liga também. E por causa disso que acabou brotando tanta coisa errada da 777. Acho que se eles não tivessem tentado comprar o Everton, talvez a gente não tava sabendo desses podres todos da empresa, né? Aí eu queria aproveitar para complementar também que muitos especialistas, assim, algumas pessoas até que não acompanham o Vasco tanto quanto nós, torcedores, alegando essa questão da insegurança jurídica, demonizando a medida da associação de entrar na justiça com a 777. Mas eu acho que está havendo certa inversão de valores, no sentido de que, ao invés de questionarem o clube reagir a uma empresa que, ao que tudo indica, é picareta, a gente tem que usar os termos como eles são. Empresa picareta. Todos os indícios apontam para esse cenário. Estão questionando isso, ao invés de como diabos permitir uma empresa tão duvidosa ter entrado no Brasil, cara. Exatamente. Inclusive, nota de liga, né? Liga Forte União. Em vez de questionar a empresa, não questionam o Vasco, o associativo, por ter entrado com a ação. É vergonhoso, cara. Tipo, para mim é um papel muito tosco, assim, da liga, né? Você postar uma nota nesse nível, assim. Porque o Vasco tá indo atrás de seus direitos. Tanto que ele conseguiu um bloqueio através de justiça, não fez nada ilegal, sabe? Agora a 777 que se defenda. A gente vai botar a nota da liga aqui na tela para o pessoal ver.
E eu acho que tem que pontuar o seguinte, eu acho bastante curioso os caras ficarem questionando a ação do Vasco, quando na negociação pelos direitos de TV e tudo mais, tinha uma das empresas da 777 envolvida. Então agora, de repente, isso é ignorado? Curioso, né? Né? Que estranho, né? Vamos puxar o nome aqui. Olha só que coisa. Esses investidores têm como parceiro operacional do negócio a empresa 1190. Trata-se de uma empresa que tem entre os seus acionistas a 777 Partners. E agora estão querendo dar uma de moralista para cima do Vasco. Por que será que estão defendendo a empresa, né? Pois é. Que mistério. Ninguém pode imaginar por que isso está acontecendo. Mas assim, a gente tem, além de todos os indícios lá fora, tem os internos também, né? Após o nosso Pedrinho conseguir retomar o controle ali temporário, né? Por causa da justiça da SAF. Ele citou um colapso financeiro, isso depois da coletiva dele, né? Porque ele até então não tinha tido acesso ao caixa da SAF, né? Antes da gente colocar na tela essa matéria, é bom a galera entender, a gente lembrar, que 777 e SAF são duas coisas diferentes. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? Nossa, o Vasco não quer mais a SAF. Ai, meu Deus, a gente vai voltar para associativo? Não vai, a SAF está lá, né? O que aconteceu agora é que assim, a gente tem dois sócios, tem o associativo e a 777. A 777 hoje tem 31%, né? Ao final dos aportes, a 777 teria 70%, né? E o que aconteceu é que a justiça devolveu o comando da SAF para o outro sócio, que no momento é o sócio majoritário. Suspenderam os efeitos do contrato, o que congelou. Então, tipo, eles não podem mandar aporte, antecipar aporte, fazer nada disso. Então, o Vasco, no momento, é o majoritário. Sim, no momento é o majoritário. Assim, mesmo que ainda tivesse o comando deles, o Vasco era majoritário ainda porque eles não tinham terminado de pagar todos os aportes, né? Só que pelo contrato, o controle estava com eles, que eles se tornariam sócios majoritários. Mas, enfim, o que acontece agora é que o Vasco está com o controle da SAF. Se a 777 sair, vai ficar no controle do associativo? Não. Procura esse outro comprador. O Vasco ou a 777, caso cheguem a um acordo, vão procurar alguma outra empresa que tem interesse em adquirir alguma porcentagem da SAF do Vasco. E precisa ser dito que a própria 777 já deu vários indícios de que queria revender o Vasco. Sim, já saiu. Foi apontado por parte da imprensa que o motivo deles estarem atrás do Everton era justamente elevar o preço dos ativos da holding para ir vender todo mundo junto. Sim. Então, por isso que eles não queriam negociar o Vasco lá atrás agora, com esse imbróglio judicial, pode mudar de figura. Eles vão brigar na justiça, a princípio, né, tem toda essa questão. Só que tem muita coisa que pode acontecer. De repente, rola um acordo entre as partes, uma saída litigiosa, uma saída amigável, sim. A gente não sabe. É tudo muito incerto ainda. Inclusive, tem boatos de que falaram para o próprio Pedrinho que eles tinham interesse de vender, né? Sim. Boato aí de que estava encaminhando para isso, só que daí o Pedrinho quis resguardar a instituição, porque fica nessa dúvida de que se vai cair ou não o dinheiro, o aporte em setembro. Eu acho válido, né? Tudo que o Vasco está fazendo, porque imagina se a gente espera setembro. A gente tem que explicar para o pessoal a gravidade da situação também. Que, vamos lá, o problema catapultou assim de vez quando teve a ação no Tribunal Americano da Lidenhall contra a 777. Lá, eles acusaram os caras de, basicamente, pegar o dinheiro do fulano para pagar o cicrano, pagar o beltrano,
E no fim das contas, uma hora vai dar ruim. E eles botaram como ativo de garantia ali para os caras, eles botaram como garantia para Lidenhall um ativo que eles não tinham de 350 milhões. Aí, opa, peraí, tá errado isso, né? Aí, na ação judicial, eles acabam descobrindo que, na verdade, quem detém o controle da empresa hoje é uma seguradora chamada ACAP, porque a 777 está devendo 10 bilhões para eles. Então, o Josh, basicamente, ele não assinava contrato algum sem o cara dar um aval. Isso é admitido pelo próprio. Isso Em vídeo. Exato, em vídeo. Vocês podem encontrar nos processos judiciais, tem matéria sobre. Gente, é muito grave. Então, vocês imaginam uma situação em que a 777, que está sem liquidez hoje, decreta falência, ou pior, usa o Vasco como garantia com algum credor. Porque o Vasco da Gama SAF é um ativo da 777. Então pode acontecer, tipo, pô, galera, foi mal. A gente não pode pagar vocês, mas tem o Vasco ali, pô. O que vocês não... Assim, pela lei da SAF, acho que acabar não podendo, né? Porque justamente outra coisa, outro ponto que é bom a gente colocar aqui, eles feriram a lei da SAF. Exato. No Brasil. Porque a lei da SAF no Brasil, ela fala que você não pode trocar de dono ali sem ter um comunicado, sem ter todo o processo legal. E saiu da mão do 777 e foi para a ICAP, né? Pelo que estão falando. Tá certo que ainda é boato, tá lá no processo americano, né? Mas pelo que... E o pior, não é só isso, é que tipo, a 777, ao ser questionada pelo Vasco, falou que não poderia entrar em detalhes para não prejudicar a empresa lá no processo americano, ou seja, tipo, é seu sócio, né? O seu sócio te questiona se você está seguindo a lei ou não, a lei da SAF. Aí você responde, não, vai me dar problema aqui nos Estados Unidos se eu te responder. Porra, como assim, cara? Tipo, tem a lei no Brasil que você tem que respeitar também, sabe? Se a empresa saiu da mão da 777 e foi para a ICAP, vocês estão ferindo a lei da SAF no Brasil, porque não pode, sabe? Assim, então, o Vasco tem muito embasamento legal para essa ação. Assim, eu sempre defendi que quem chegasse à presidência do Vasco tivesse que priorizar uma relação amigável com a 777. E eu não digo isso porque, tipo, não, eu morro de amor pela 777. Não, é pelo bem do Vasco mesmo. As coisas tendem a caminhar quando os dois lados estão em harmonia. Só que a partir do momento que a empresa americana caga para o seu sócio, não presta esclarecimentos, tem várias coisas esquisitas acontecendo, aparentemente, descumpre o contrato múltiplas vezes, pô, a gente vai esperar acontecer o pior? Porque poderia acontecer um cenário, assim, terrível, de possível falência do Vasco, de o clube ficar ingovernável. E outra, tipo, é uma empresa que está caminhando para falência, eles estão em recuperação judicial, eles contrataram aquelas empresas, né, que... Gestão de crise. De gestão de crise, tinha esquecido o nome. Que aquilo, a empresa toma o controle ali, e se você for comprar uma caneta, você tem que... Eles que tem que aprovar ou não, né, a empresa... Tipo, assume hard ali a parte financeira da empresa que contratou, né? No caso, 777. E quem garante que numa possível falência da 777 eles não limpariam o caixa do Vasco antes? Como é que a gente vai lá nos Estados Unidos mover uma ação para tentar recuperar esse dinheiro? Vai ser muito mais complicado. Muito mais complicado se o associativo não toma essa ação agora. Vocês imaginem o Vasco junto com trocentas outras vítimas das maracutaias da empresa, tendo que ir lá no tribunal americano resolver a vida. Não ia acabar bem. Cara, e se recebesse alguma coisa ia demorar demais. Ia demorar muito. E tanto aparenta ter coisa errada que o Josh Wander, a irmã dele, e o Steven Basso, que é o braço direito, foram afastados recentemente da gestão esportiva da 777. Então, os caras não têm mais envolvimento. Agora,
Acho que o manda-chuva talvez seja o... Eu até posso botar na tela aqui, ó. Você vê? Vou botar aqui, pessoal. Ó, de um dos repórteres do Josimar Futebol, né? Que é o site que, querendo ou não, começou com esse ataque a 777, começou a encontrar um monte de coisa errada deles, né? A gente trouxe na Guerreiros, né? Acho que a primeira matéria que explodiu, né, na época. E muita gente desmerecia por causa do veículo, né? Por causa do nome, né? Josimar Futebol. Se eu não me engano, é um portal norueguês, alguma coisa assim. Norueguês. Norueguês. E chamar Josimar Futebol é esquisito, mas é o nome, né? Aqui numa tradução, né, oficial. 777 Partners, né? Josh Wonder, Surman Mori e Steve Pasco have resigned, né? Eles... Aí a palavra em português, eles pediram demissão? Não é bem essa palavra. Eles pediram... Saíram. Eles saíram eles pediram para sair das suas posições como gerentes da 777, da 777 Partners e das 600 Partners. Tinha isso, cara. Eu nem sabia que tinha só outra empresa deles. Pô, eles gostam de número, hein? Que eles controlavam, né? Através da Nutmeg Acquisitions LLC. Que eles controlavam operações de futebol através dessa outra empresa. Ou seja, eles pediram para sair. O engraçado é que, tipo, a gente conhecia o Josh Wonder e Steven Pasco, todo mundo sabia, mas eu nem sabia que a irmã do Josh Wonder tava envolvida também, cara. Pra tu ver. Ninguém sabia que a irmã dele tava envolvida com a gestão da empresa de futebol deles. Cara, é complicado. E várias pessoas que não entendem nada de bola, né? Eles devem chamar de soccer até hoje. Americana, né? Cara, eu nem falo isso porque a empresa lá que gera o Liverpool, eu esqueci o nome. FSG, Fenway Sports. É americana também, né? Só que olha a diferença. Só que é aquilo, como eles são americanos, não manjam tanto de futebol, mas eles colocam gente que entende para comandar, diferente da 777. Que tem uma metodologia completamente equivocada. Processos lentos, muita coisa que não é explicada, comunicação para a torcida, assim, vai para o espaço. Exato. E não fazem questão alguma de melhorar isso. Né? Infelizmente. Uma insistência no modelo que se prova ineficiente. Desde o começo, né? Foram insistindo, mesmo vendo que não deu certo no passado. É complicado. E no meio dessa avalanche de notícias aí, ó, SAF do Vasco pede adiantamento à gestão Pedrinho e aguarda dinheiro de patrocinador para fluxo de caixa. Ou seja, o Pedrinho chegou lá, ele teve acesso às contas da SAF, né? E não tinha nada. Teoricamente estavam zerados os cofres. E agora a SAF está pedindo adiantamento para o associativo adiantar dinheiro, porque é o associativo que está com controle. Mas é engraçado que o senhor Lúcio, né, que é o CEO da SAF, ou seja, ele que deve estar pedindo esse adiantamento, ele tinha dito para o Pedrinho que a SAF tinha como se manter até o final do ano. Como? Como que ele fala uma coisa dessa, Pedrinho? A gente vai ouvir a explicação do pessoal da área, né? O Rodrigo Capello, que é jornalista do GE, ligado à finança, ele disse que nessa época do ano é normal o caixa estar zerado. Eu não sabia disso, fiquei até surpreso, que ele disse que pelo menos uns 15 clubes da Série A estão com o caixa dessa forma, porque é final de estadual, não entrou dinheiro da cota de TV ainda. Então, é um período difícil mesmo, e até se vocês resgatarem as notícias antigas do Vasco, por exemplo, de dívida com o Andrei, por exemplo, quando tinha essa polêmica, era datado de maio. Então, até que tem fundamento. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, foi relatado na coletiva de ontem, Pedrinho, que parte do dinheiro da Vasco SAF foi emprestado sem a permissão do associativo para uma empresa que não tem nenhuma ligação com o futebol
que é em torno de 25 milhões, e que eles não devolveram tudo. Que está faltando 7, 8 milhões. E agora o Lúcio ele pede um adiantamento para o Pedrinho resolver, porque as negociações com a SAF foram congeladas, e que seria em torno de 5 milhões de reais. Mas peraí, ele está pedindo um adiantamento de 5 milhões e os caras já estão nos devendo dinheiro, que inclusive é um valor maior ainda. Tá esquisito, né? Cara, o que pode motivar, se um motivo do caixa tá zerado, por exemplo, a gente sabe que a 777 eles tiram dinheiro daqui, mandam para lá e ficam fazendo essa movimentação. E se não tirar esse dinheiro para pagar outra coisa, e depois eles iam mandar de volta para pagar coisa daqui, que agora já não vai mais, entendeu? Aí quem garante que esse caixa não vive zerado e eles só mandam o que precisa? Pois é. Eu quero acreditar que o dinheiro do Vasco ele está aplicado em algum investimento, que o normal é ficar assim mesmo. Diz o clube que é uma situação tratada com normalidade, mas vindo desses caras aí, não duvido de nada, sinceramente. Então, A gente tem que ficar com o pé atrás, né? Não dá para botar a mão no fogo. Tá certo, pode ser que caia ainda a cota de TV, o valor do patrocínio, estão falando que ainda não caiu. Então, querendo ou não, vai ajudar bastante, só que é estranho o caixa tá zerado. Alguma coisa eu acho que tinha que ter. Por mais que não fosse muito, sabe? Se não ter nada também é esquisito para uma SAF, né? Beleza, clube essa época do ano tem caixa zerada, mas pô, a gente tá pensando em clubes associativos. Será que as outras SAFs também têm caixa zerada essa época do ano? O Vasco que virou SAF para ser um clube bem resolvido financeiramente. Pois é, exatamente. Não para continuar com as mesmas práticas de antes, né? É complicado. E, cara, a 777, ela não tá sofrendo derrotas só aqui no Brasil, né? Lá fora, principalmente na Bélgica. Vou botar a matéria aqui. Tá dando muito problema. Aqui, ó. Lá fora, a justiça belga, ela bloqueou os ativos da 777 Partners, né? Porque, para quem não sabe, a 777 Partners ou era dona do Standard Liège lá na Bélgica. Eu não sei se é Liège que pronuncia. Sim, eu espero que seja, porque... enfim. E deu bastante problema lá. Faz tempo a galera os torcedores, a torcida do Liège reclama bastante. O time também não vinha muito bem igual a gente, sabe? Vários sinais assim que a gente está vendo hoje no Vasco acontecendo com o Standard Liège. Vale ressaltar que o Standard Liège está numa posição medíocre na tabela, mas com um agravante de ser um dos maiores clubes da Bélgica, e lá não tem G12 aqui, né, aqui no Brasil. Porque hoje em dia nem é mais G12, né? Porque tem o Bahia, tem o Atlético Paranaense, assim que... Então, pô, pera lá, né? Como assim? Ó, a gente tem até um cartaz aqui pendurado na foto aqui na matéria do GE, não dá para traduzir 100%. Mas a linha de cima diz Standard em greve, né? A de baixo acho que todo mundo consegue entender. Mas enfim, e não é só aqui, né? A gente tem vários outros lugares, vários outros clubes. Vamos falar disso agora. Teve uma... Cara, eu acho até engraçado isso, cara. A gente tem no Brasil aquelas uniões de torcida, né? Isso aqui é pra coisa boa, pro futebol, né? Cara, aí você vê, ó, vou botar na tela para vocês uma união de torcidas contra a 777, de torcidas de clubes que a 777 é dona de alguma porcentagem e ninguém tá satisfeito, cara. É impressionante. Tipo, se fosse um clube ou outro da galera insatisfeita, beleza, né? Mas não, é praticamente todos os clubes da empresa.
Aqui tu vê, ó, tem a Força Jovem e a GDA aqui do Vasco, essa tribuna eu acho que é do Red Star lá da França, né? Sim, sim. A torcida do Hertha, essas aqui eu não conheço, mas enfim, tem de todos os clubes. Essa primeira aqui deve ser do Melbourne Victory, né, que é lá da Austrália. Aparenta, pelo menos. Vamos ver aqui na nota, tem, né? A torcida do Sevilha também. Do Standard Liège, Vasco da Gama, o Red Star, que eu tinha falado, Melbourne Victory, e do Hertha. É isso. Enfim, tá todo mundo puto com essa 777. Uma coisa que acho que vale destacar, que no Standard Liège, os dirigentes reclamaram do mesmo que os do Vasco, que os caras não comunicam nada, que eles perguntam, pô, me explica tal coisa aqui, o maluco vai, desconversa. Então, quer dizer, vocês veem que é muito complicado. É o mesmo modus operandi nebuloso para todas as empresas do grupo. Eu acho que a única, talvez, que esteja satisfeita com a 777 hoje seja o Gênova, lá da Itália. Tanto que... Genoa. Gênova também. Pior, porque não teve muita... É porque agora, se a gente parar pra ver, eles acabaram de voltar pra Série A, ou estão voltando. Né? Para a realidade deles... Estão voltando. Mas é o único que não tem uma torcida aqui na parceria. Eu falei todos, mas só o todo Genoa mesmo. Tinha esquecido do Genoa. Mas enfim, a grande maioria... Será que eles tratam o Genoa com diferencial lá, o filhinho querido? Tanto que pegaram o Galdames de lá e empurraram pra gente, né? Pois é. A gente não quer ele no Genoa, não. Joga lá no Vasco, vamos ver se rende alguma coisa. Ofereceram mais de uma vez, tá? E tinha sido recusado na primeira. Na segunda não teve o que fazer. Cara, eu até perco a linha aqui. É tanta coisa acontecendo, velho. Tem essa parte aqui. É uma informação muito interessante também. Eu vou botar aqui na tela. Deixa eu arrumar aqui. Que propaganda aqui aparecendo. Venda de Vassaf envolve negociação que pode chegar a 1 bilhão. Isso porque a 77 diz... É boatos, né? Tudo boato, né? É rumor. Dizem que a 777 está disposta a vender a porcentagem dela que ela tem hoje, os 31%, por 600 milhões de reais, mas que a empresa que assumir vai ter que pagar o restante dos aportes. Aí chegaria nesse valor de aproximadamente 1 bilhão. É dinheiro, cara. É dinheiro. A empresa que tiver interessada. Que no eventual negócio. Porque, pô, os caras estão pedindo mais do que o dobro do que aportaram, não é isso? Sim. Mas eles realmente fizeram para merecer, porque, vamos lá, pegaram o clube na Série B, subiram, pagaram salários, mas, pô, em termos de estrutura mesmo, o que eles fizeram de legado, assim, para o Vasco? Cara, nada. E se a gente parar para pensar, muito dinheiro do que foi investido no Vasco vem de vendas também. A gente vendeu o Andrei, a gente vendeu o Marlon, a gente vendeu o Peck. O Vasco tirou o Ignaldo. O Vasco tirou muito dinheiro de venda de jogador. Eu não vou falar que eles não investiram, porque tiveram os aportes, tudo bem. Mas, cara, tipo, se você pegar em questão de contratação de jogadores, eu acho que o Vasco lucrou mais do que gastou. Sabe? E por que o caixa tá zerado? Assim, eu acho que o que me pega muito nessa história é que na época da venda, o vice-jurídico do Vasco, Zaca Bulhões, ele tinha falado com todas as letras que o objetivo era atacar a dívida de forma mais agressiva para o caixa entrar mais limpo no futebol. Só que aí o tempo vai passando, você percebe que os caras agem de forma completamente diferente. Então, das duas, uma. Ou o Bulhões mentiu na época, ou mentiram para ele. Uma coisa que mudou no caminho, porque, pô, vamos lá. Redução da dívida líquida do Vasco. 60 milhões. Eles pagaram 200 e poucos, assim, mas os juros consumiram tudo. Como é que você pode contornar isso?
pagando mais dívidas, negociando com os credores. Tem algumas formas. Aí entraria num campo financeiro que eu não tenho propriedade para falar. Mas, claramente, a estratégia deles é inadequada. Porque eles estão enxugando gelo. A gente está com futebol caro, que não dá resultado. No momento, o Vasco tem um estádio que não comporta a sua torcida da forma que deveria. Tudo bem que a reforma está encaminhada, tem isso mudar. Só que a gente vai passar um aperto por alguns anos. E os negócios no futebol, para além dos valores investidos, que são muito exagerados, o nível do elenco não subiu. Aliás, me arrisco a dizer que piorou. Então, aí vai uma teoria minha, tá? Eu posso estar completamente errado. Mas um dos motivos deles fazerem esses negócios assim, que tem valores muito altos, isso independente da qualidade dos jogadores, é bom, assim, é que eles querem elevar o preço dos ativos da Vasco SAF. Assim, olha, o clube vale tanto porque gastamos tanto em jogadores. Pode ser. Isso pode influenciar. Mas agora vamos lá, pensando em legado estrutural. Departamento de scout. Os caras não investiram nada. Acho que na era SAF inteira só veio um, que depois foi dispensado, tá no São Paulo. Mas só contrataram um hoje. Eu não sei se foi por causa do Pedrinho, do Pedro Martins que trouxe. Mas o departamento que, até onde se sabe, só tem 4 profissionais. Que é pouco para um clube da Série A. Os equipamentos foram modernizados, deixaram alguma coisa de fato para evoluir a estrutura? Pelo que chega até a gente, nada. O CT do profissional. Os caras ficam entupindo de container e dão como desculpa para não fazer uma reforma ampla que tem a burocracia com a prefeitura. Mas na prática eles só estão querendo receber o terreno de graça. Por que não botar um dinheiro ali ou encontrar uma solução? Saiu um papo alguns meses atrás que a prefeitura faria um aditivo no contrato, o terreno ser destinado apenas à prática esportiva. Aí a gente não sabe, isso não foi para frente, porque o prefeito se omitiu, porque a SAF não agiu quando deveria. O que faltou? Aliás, o que tem faltando? Parece que está lá. Vai e compra a porra de um terreno. O CT é isso mesmo, assim. Vamos entubando de container. O nosso projeto já nasce datado, porque você pega, por exemplo, o Bragantino. Eles divulgaram como é que vai ser o CT deles daqui a alguns anos. E, assim, dá um banho no projeto do Vasco que sequer foi implementado. O Vasco teria que ter um CT top de linha. É o mínimo que a gente espera. Sim. Um time do nosso tamanho. Isso é mais importante do que fazer contratações mirabolantes ali no futebol, tem que gastar 50 milhões pelo jogador tal. Assim, tudo bem, estou exagerando, mas enfim. CT da base, por exemplo. Os caras eles querem vender jogador, os ativos do Vasco, que é um negócio sempre imprevisível, né? Depende da geração, muitas vezes não tem um ativo que possa render tanto caixa para o clube, né? É sempre uma coisa imprevisível e acabou sendo a nossa maior receita divulgada no último balanço. Como é que os caras eles querem depender disso, por enquanto, se a base continua definhando frangalhos? Você não vê um investimento efetivo. Por que não mexeram no CT da base, por exemplo, hoje do de Caxias? Enfim, é difícil entender. É tudo errado, né? Aí dá indicativos de que eles realmente, desde o começo, eles não desejavam ficar muitos anos aqui. Só queriam ver formas de elevar o preço dos ativos, de revender. E aí o outro que possivelmente que faria os investimentos deles. Enquanto isso, ficam enchendo a gente de desculpa. As pessoas são tratadas como idiota, a verdade é essa. E veio cheio de bravata no começo. É a última vez que o Vasco enfrenta o Flamengo em desvantagem financeira. Porra. E teve também os intermediários da venda, né? O senhor Carlos Osório, que era o primeiro vice-presidente geral, dizendo que a gente seria a flagship, joia da coroa. Estamos vendo aí, olha. Aí eu já vou entrar em uma outra alçada. Ele, Salgado, Adriano Mendes, que era vice de finanças, segundo vice-geral, Roberto Duque Estrada, vice-jurídico, Zeca Bulhões, todos tiveram acesso integral ao contrato. Essa turma aí, meu amigo, tem que dar muitas explicações para a torcida.
E se for comprovada a má-fé, por mim, que sejam excluídos do quadro social, punidos pela justiça, eu não sei em qual esfera, mas alguma coisa tem que ser feita, porque quem lesa o patrimônio do Vasco não pode passar impune, não. Exato. É muito grave. Cara, gravíssimo. Agora, tá rolando os boatos aí de que a gente tem alguns fundos interessados aí em adquirir, algumas empresas interessadas em adquirir essas ações da 777. Por enquanto, se eu não me engano, foi divulgado talvez a empresa lá do Liverpool, né, que é dona do Liverpool, Teria sondado. que teria sondado, a empresa que é dona do Aston Villa. A gente tem a Crefisa aqui. Então o boato tá forte que a Crefisa tá interessada. E fundo árabe. Que a gente não sabe qual é. Que a gente não sabe qual é. Que fundo árabe sempre vem com fundo árabe, né? A galera nunca fala o nome da empresa até os caras colocar a grana. É impressionante. Acho que essa galera deve pedir sigilo, sei lá. Mas a gente tem que pontuar o seguinte. No contexto da venda para 777, tudo bem, a gente sabe que tem aqueles grupos de oposição oportunistas do Vasco. Sempre tem, né? E a galera que na época era contra a SAF, e agora aparece como engenheiro de água pronta. Eu avisei, aquela coisa. Muitas vezes, tipo, os caras, na verdade, não eram contra a empresa, eles eram contra o modelo em si, mas a solução que é bom, não tinha. Né? Mas onde é que eu quero chegar? Quem cobrou, desde o início, maior transparência pelo processo, tinha razão, que realmente foi conduzido de forma apressada. Muita coisa esquisita que vai ter que ser esclarecida depois, quando esse contrato vier a público, né, se tudo der certo. A gente vai acabar descobrindo muitos podres, eu tenho certeza disso, mas o erro não pode ser repetido. Porque uma coisa é você vender o Vasco a toque de caixa, um cenário em que a gente está definhando na Série B, que tem a tragédia certa e uma possibilidade de retomada. Aí a gente aposta, né? Assim, não chega branco assim, mas a gente sabe... não tinha muito pra onde correr, né? O que é que dá? É um risco, mas a gente tem que correr. Agora não. Agora já está um cenário que estamos na Série A, a gente tem a possibilidade de fazer uma venda muito mais transparente, correta com o torcedor, com termos melhores, e a gente tem que ficar em cima disso. Eu só espero que assim... eu só espero que assim, não haja favoritismos, né? Que a gente sabe que o Pedrinho, ele é bem próximo ali do presidente, do dono da Crefisa, né? E eu acho que não... Eu torço para que não haja um direcionamento para favorecer uma possível aquisição da Crefisa só por isso, entendeu? Eu torço para que a empresa que for adquirir seja porque realmente tem a melhor proposta, não só financeiramente, tanto financeiramente quanto desportivamente. Porque, né, uma coisa é o cara só oferecer mais dinheiro, outra coisa é ele ter um projeto para o futebol ou não, sabe? Eu espero que a empresa que vá assumir realmente tenha um projeto legal para o futebol. Me anima muito, tipo, me animaria uma aquisição pela empresa ali do Liverpool, por exemplo. Porque, né, os caras, querendo ou não, já sabem trabalhar com futebol, o Liverpool cresceu bastante nos últimos anos. Tá certo, foi um negócio gradual, mas é um negócio gradual funcionando, não foi essa promessa do gradual eterno que estava sendo a 777, né? Não, porque é aos poucos. Né? Desde o Paulo Brax, né? Não, é um processo. Aí vem o Matos, não, mas é um processo. Aí vai ser um processo para sempre. A torcida, eu acredito que teria maior paciência se a gente visse as coisas acontecendo. Exatamente. Por exemplo, no ano passado, eu não estava esperando que o Vasco chegasse com o pé na porta, brigando por todos os títulos. Mas vamos lá, um G10, acho que seria perfeitamente razoável esperar isso. Pelo investimento que foi feito, tá certo, teve que reformular o elenco todo, mas pô, os caras não tinham condição de pegar uma vaga lá sul-americana, só precisava ficar em 14º, no fim das contas. O Cruzeiro, por um ponto a mais, conseguiu. Para vocês verem como o trabalho foi tão ruim que nem isso. Então, esse ano, pelo nível de investimento que foi feito, o mínimo era o Vasco estar disputando o G6. Eu estou falando do mínimo, tá? Poderia, quem sabe, chegar como, vamos supor, terceira força numa briga por um título. Pô, o Vasco...
ou do degrau abaixo? Eu não lembro se é o segundo ou o primeiro time que mais investiu nesse ano, nessa temporada, em contratação. Se eu não me engano, era o segundo. Foi o segundo ou quarto? Segundo, terceiro, Por aí. quarto. Mas Mas ficou. enfim, é um dos times que mais investiu esse ano para estar fazendo uma campanha, até o momento, pífia de novo. Eu espero que reverta, mas até o momento é uma campanha pífia. Né? A gente só conseguiu uma vitória ali em cima do Vitória no sufoco, porque não foi mérito grande do Vasco, foi mérito do Payet, né? De parabéns. É o Payet que tirou 2 coelhos da cartola e a gente pegou um adversário horroroso. Exatamente. Se fosse um adversário no mínimo de qualidade a mais ali, a gente não tinha ganho essa partida, não. Mas também tem o seguinte: o Vasco agora estava com o interino, tendência é que o treinador chegue no domingo, aí já pode treinar o time na segunda-feira. Vamos ver se o Álvaro Pacheco encaixa, se a gente começa a dar liga, porque o treinador é a alma. Né? Eu tô otimista, cara. Pelo técnico. Eu tô otimista. Só que tem que ver se. Mais notícias aí, a gente nem conseguiu pensar nisso direito. Pois agora, é, né? O cara chegando aqui no Rio, né, explode tudo isso, tipo, vira segundo plano, tá ligado? Cara, é só o Vasco isso, cara. E agora eu só queria fazer uma reflexão, até pensando nos próximos passos. Saiu no Globo hoje que a 777 vai entrar na justiça contra a liminar, os caras vão recorrer, e eles já contrataram um escritório de advocacia carioca, que é o do Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes, que tem como uma das sócias a Giomara Mendes, que é a esposa do Gilmar Mendes, ministro da STF. Então, estamos falando de um escritório peso pesado. Os honorários certamente devem ser altos. E por que eu estou falando isso? Os caras, eles têm dinheiro suficiente, mesmo nessa situação toda, para comprar uma briga judicial com o Vasco, botar grana em encher bolsa de advogado ali, mas não tem para fazer investimento em CT. Você vê como as prioridades estão completamente equivocadas. Em detalhe, a empresa que está com uma outra empresa gerindo a parte financeira, porque não está bem financeiramente, vai lá pagar uma empresa de advocacia que não deve ser barata, né? Pô, complicado. O que a gente vai falar disso, cara? Eu só espero que o Vasco encontre um novo investidor logo, que tenha termos de negócio muito melhores para o clube e que essa novela com a 777 não dure muito, né? Porque ninguém aguenta mais. O melhor seja feito por Vasco, esses caras eles sejam chutados daqui, porque o clima com a torcida inexiste agora. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, quem ainda está defendendo a 777 com unhas e dentes, pô, desculpa, mas... E tem, hein? Tem realmente... torcedor famoso, hein? Inclusive, defendendo pra caramba. Eu não vou citar nomes aqui, mas... O pessoal sabe quem é. Tem uma galera aí que... é complicado, cara. A galera fica defendendo a empresa em vez de priorizar o clube, né? Ninguém gosta de ver o Vasco em briga judicial. Mas, pô, nesse caso aí, era um risco flagrante de acontecer o pior dos mundos pra gente. O Clube Belga é um exemplo, pô. O Standard teve os ativos bloqueados. E se acontecer? Exato. A gente vai pagar para ver? Bloquear ativo, tomar um transfer ban por não pagar a galera, e aí? O Vasco não tá podendo se dar o luxo de tomar transfer ban, não. A gente tá precisando dessa janela do meio do ano aí. Ainda mais com um treinador novo, capaz de querer já alguns jogadores que se encaixem melhor no estilo dele. Então a gente vai precisar. Apesar de que teve notícia que ele falou que vai tentar recuperar quem tá aqui. Espero que recupere mesmo. Porque, né? Até a janela abrir a gente precisa. Mas é isso, Rafa. Tu tem mais alguma coisa para falar dessa batalha aí? Já quer dar um tchau? Cara, eu só espero que a situação seja resolvida o mais rápido possível. E é muito triste, né? A gente ficar vendo o Vasco
briga judicial, de bastidor, um querendo comer o rabo do outro. E os nossos rivais estão na Libertadores agora. E não está conseguindo nem pensar no futebol, está preocupado com briga contra americano metido em trambique. Né? Eu queria estar falando de futebol do Vasco, falando coisa boa, mas não, a gente estava novamente falando de política, praticamente, do Vasco, né? Cara, é complicado. O torcedor já votou pela criação da SAF e tudo mais para afastar esse monte de briga judicial e política que a gente tinha, e tem que voltar para isso. É triste, né? Mas eu espero que seja a última vez que venha uma empresa mais séria, uma empresa melhor que a 777, e que dê tudo certo. E que tenha uma fiscalização boa desse contrato novo aí, porque tá precisando. A fiscalização não pode partir só da gestão, tem que ser da torcida também. Eu acho que tem que abrir para a torcida. É responsabilidade, cara, porque estamos falando do futuro do Vasco. Eu acho assim, cara, também, além de abrir contrato, vamos supor que tenha mais de um comprador interessado. Eu acho que tinha que mostrar as propostas e abrir votação. Tem que ser transparente. Sim. Tem que ser transparente, porque, ficar da mão de uma pessoa só tomar decisão de novo, igual foi só com o Salgado, não é justo, né? Tanto que a gente até hoje não sabe como foi as outras propostas. A gente sabe a palavra dele que a 777 foi melhor. Salgado, que vamos combinar, escolheram a 777 porque teve o empréstimo ponto de 70 milhões. Isso com certeza pesou, no fim das contas. O Grupo City, que é sério, por exemplo, não aceitou, pulou fora. Qual é a desculpa deles? Grupo City, eu vou botar o Vasco como satélite. 777 vê como flagship. Estamos vendo aí, pô. Tá o Bahia satélite do City aí, que tá bem melhor que a gente. Não que o Bahia seja um primor, também tem um timaço. Não é aquelas coisas, mas... Os caras, o que eles pagaram de dívida, por exemplo, você vê que o trabalho segue alguma lógica. Completamente diferente do Vasco. O Vasco tem a pior SAF do Brasil. Não, mas para tu ver que eles não estão naquelas mil maravilhas, mas estão muito melhores que o Vasco. Para tu ver o nível que a gente chegou. O nível da nossa SAF. Sabe? Recusaram o City para isso. É complicado, cara. Eu espero que a próxima empresa trate o Vasco como ele merece. Que a gente saia dessa. Quer dar um tchau aí pra galera, Rafa? Já? Bastante tempo de vídeo. E queria dizer pro pessoal que vamos seguir na luta, né? Nossa parte nós temos que fazer mesmo. Não podemos nos iludir com o primeiro gringo que chegar oferecendo sei lá quantos milhões. Não, vamos ver com calma dessa vez. Não cometer os mesmos erros da gestão anterior. Porque é o futuro do Vasco em jogo. Então, estamos na luta, com responsabilidade, sempre atentos. É isso, não defendam empresas, defendam o Vasco da Gama. Perfeito. Saudações vascaínas a todos.